Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 2 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodeavam e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, é maravilhoso nós meditarmos o Evangelho de São João, capítulo 10, quando Jesus vai se declarar o pastor das ovelhas, a porta das ovelhas, a segurança das ovelhas. E essa palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, como nós meditamos esses dias, justamente para reafirmar quem nós somos e para reafirmar quem é o nosso Deus. Nós precisamos entender que nós somos ovelhas e que Ele é o nosso pastor. Nós precisamos entender que nós necessitamos do Senhor, que precisamos dEle, que dependemos dEle para conduzir a nossa vida. E a alegria é saber que Ele vem ao nosso encontro, que Jesus é esse bom pastor que dá vida, que se oferece e que se entrega por nós para cuidar de nós, para nos proteger e para nos livrar de todo mal. Feliz o homem que tem o Senhor como a sua segurança. Feliz é aquele que não põe a sua segurança nas coisas materiais, mas que confia que a sua vida, o seu presente, o seu futuro está nas mãos do Senhor. E isso, meu irmão e minha irmã, deve ser um motivo de muita alegria para cada um de nós. Quando nós os colocamos como ovelhas, mas quando temos a certeza que só somos ovelhas protegidas, porque nós temos o Senhor como esse pastor que nos ama, que deseja nos guardar, que deseja nos proteger todos os dias. Os discípulos estavam com o Senhor e, de repente, aquelas pessoas, os judeus, estão ali rodeando Jesus e perguntando: Até quando o Senhor vai nos deixar em dúvida se és o Messias mesmo ou não? Aquelas pessoas, os judeus, eles tinham muitas dúvidas, porque o coração deles não estava voltado para o Senhor. E como Jesus disse abertamente: Vocês não acreditam, porque não são as minhas ovelhas. Vocês não ouvem a minha voz, não porque eu não sou um bom pastor, mas porque vocês se comportam como aqueles que não são as minhas ovelhas. E para nós ouvirmos a voz do pastor, nós temos que ser
as suas ovelhas. Nós temos que deixar Ele nos guiar. Nós temos que entregar a nossa vida nas suas mãos. Nós temos que ser essas ovelhas que dependem do bom pastor e que conhecem e ouvem e obedecem a sua voz. Jesus falava àquelas pessoas dizendo: eu já falei várias vezes, mas vocês não acreditam. Não acreditam em mim, não acreditam nas obras que eu faço, e essas obras que eu faço são em nome do meu Pai, e é o meu Pai que dá testemunho de mim. E o testemunho do Pai, meus irmãos e minhas irmãs, é esse testemunho da verdade que foi narrado de uma forma maravilhosa por São João. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus está sendo batizado por João, o Pai testemunha mais uma vez dizendo: esse é o meu Filho muito amado. Ouvi-o, nele eu coloco toda a minha afeição e todo o meu amor. E o Pai confirma então a missão de Jesus, de dar a vida em resgate de cada um de nós. E é por isso que Jesus ele afirma: quem é minha ovelha, escuta a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 3 pontos importantes que Jesus falou. Quem é ovelha de Jesus, escuta a sua voz. Se eu e você somos ovelhas do Senhor, então nós temos a obrigação de escutar a sua voz. Escutar a sua voz através da leitura da palavra, escutar a sua voz através da intimidade da oração, escutar a sua voz através de uma pregação e de tantas outras maneiras que o Senhor nos fala todos os dias. Aquele que é ovelha escuta a voz do seu pastor. E Jesus, ele conhece as suas ovelhas, cada um de nós, pelo nome. Então, se nós escutamos a sua voz e ele nos conhece, quem é ovelha do Senhor, segue ele. E aqui, meu irmão e minha irmã, é uma decisão de cada um de nós. Quando nós tomamos a consciência de quem nós somos, só nos resta seguir o Senhor, andar no seu caminho, alimentar da sua palavra e deixar que essa palavra possa cada dia ir transformando a nossa vida. Seguir Jesus é uma decisão individual de cada um. E ele deixou bem claro que seguir a ele não seria fácil, mas que nós teríamos vitória no final. O Senhor, ele não força ninguém em segui-lo. Ele não força nenhum de nós sermos dele. Ele nos deixa livre. Mas se nós tomamos essa decisão de segui-lo, nós temos que saber que é uma batalha todos os dias, que os lobos, as armadilhas do inimigo vão tentar sempre nos derrubar. Mas se nós seguirmos o bom pastor, ele sempre estará nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal e de todo o perigo. E Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor e eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e elas jamais se perderão. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu queria convidar você para colocar esse versículo no seu coração. Jesus nos deu a vida eterna, e ele afirma: as minhas ovelhas jamais se perderão. O Senhor está dizendo e declarando aqui que ele nos deu a vida eterna e que nós não vamos nos perder,
Por mais que o caminho seja difícil, Ele, como bom pastor, Ele vai ao nosso encontro. Ele vai nos guiar. Ele vai nos conduzir. O Senhor está dizendo: vocês não ficarão sozinhos nas lutas, nas tribulações, nas tempestades da vida. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês não vão se perder. Porque eu dou vida eterna para vocês. O Evangelho de hoje, ele está repleto de promessas do Senhor. O Senhor não deseja que nenhum de nós nos afastemos dele, que nenhum de nós desviemos do seu caminho. E Jesus faz mais uma promessa: ninguém vai arrancar as minhas ovelhas da minha mão. Meu irmão e minha irmã, por mais que o inimigo tente nos separar de Deus, por mais que os problemas nos tentem afastar do amor de Deus, nós temos que gravar isso no nosso coração. Ninguém, nada nesse mundo, mesmo que se levante o inferno todo contra nós, não vai conseguir nos tirar da presença de Deus. Porque quem nos guia, quem nos conduz, é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por mais que seja difícil, meu irmão, por mais que seja difícil, minha irmã, olha para Jesus. Lembra que você não está sozinho. Quantas e quantas vezes eu precisei ouvir o Senhor falar isso comigo, e eu sei que outras e outras vezes eu vou precisar que Ele me lembre: você não está sozinho. Eu não vou deixar que nada te arranque de mim, que nada te separe de mim. E o Senhor, Ele está conosco, nos guardando, lutando o bom combate por cada um de nós. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu carrego uma certeza no meu coração de quantas vezes eu nem percebi, e você também pode ter essa certeza, em tantas situações que nós nem percebemos, e o Senhor, Ele foi à frente, Ele combateu por nós e nos livrou. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse o seu amor por nós, se não fosse os cuidados de Deus com a nossa vida, às vezes nem estaríamos mais aqui. Mas o seu amor antecipa tantas coisas, tantas situações e tantos livramentos que o Senhor nos dá todos os dias. Porque o coração do Senhor bate de amor por cada um de nós. E Ele não vai permitir que o inimigo nos tire da sua presença. Ele não vai permitir. E nós também temos que nos esforçar todos os dias para nós não desviarmos, para nós não nos afastarmos do Senhor. Porque Ele é o bom pastor que dá a vida eterna para cada um de nós. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos, ouvindo o Senhor, sendo guiado por Ele, sendo conduzidos por Ele. Nós vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes. Até nas correções, até nos momentos que a sua palavra vem nos exortar, é para a nossa felicidade, é para o nosso bem. E Jesus termina o Evangelho de hoje fazendo mais uma declaração e mais uma grande revelação. Eu e o Pai somos um. É tão maravilhoso nós entendermos isso. Jesus e o Pai são um. A unidade perfeita, o elo de amor perfeito é do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nasceu
esse plano de resgate da humanidade para nos levar de volta para a casa do Pai, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há disputa, mas existe somente um desejo: que todas as ovelhas estejam guardadas e protegidas no aprisco, no rebanho, e que estejam debaixo da proteção do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós somos guardados por Deus. É por isso que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos vacilar. Nós temos que acordar todos os dias e louvar o Senhor, porque é por Ele que nós estamos de pé. É por causa do seu amor que nós não somos abatidos, porque o amor do Senhor nos sustenta, o amor do Senhor nos guarda, o amor do Senhor nos protege. Hoje, mais uma vez, vamos nos colocar como essas ovelhas que dependem do seu pastor, e vamos treinar o nosso ouvido espiritual, o nosso coração, para ouvir essa doce voz que nos chama todos os dias e que quer nos guardar, que quer nos proteger e que quer nos conduzir pelos pastos verdejantes até a vida eterna. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, como é bom estar na sua presença. Eu te louvo por cada pessoa que está comigo meditando e alimentando dessa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que a sua palavra é vida. A sua palavra muda o coração das pessoas. Através da sua palavra nós temos oportunidade de estar próximos do Senhor. E hoje, mais uma vez, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada irmão. Senhor, que possamos ser suas ovelhas de verdade. As ovelhas que escutam a voz do pastor. E que possamos seguir os seus passos, Senhor, sem medo, sem receio, sabendo que o Senhor só nos conduz para coisas boas. Sabendo que se nós andamos com o Senhor, se nós deixamos o Senhor guiar a nossa vida, nós vamos estar protegidos, nós vamos estar guardados, porque o Senhor, como bom pastor, luta, combate por nós e não deixa que nenhum mal venha nos destruir. Obrigado, Senhor. Bendito seja o seu nome por cada ovelhinha sua que hoje está ouvindo essa palavra e guardando essa promessa no coração. Eu creio, Senhor, que nenhum inferno, nenhum mal, nenhuma obra do inimigo, nenhum plano de Satanás poderá nos arrancar da sua mão, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor nos livra de todo mal e nos conduz para vivermos debaixo da sua proteção. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.